Tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos à disciplina de modelo de gestão. Meu nome é Edmilson Júnior e eu estou aqui encarregado de guiá-los no decorrer dessa disciplina que aborda os fundamentos da gestão, introdução à gestão de uma maneira geral, tá? Eu vou compartilhar aqui logo minha tela com vocês, minha tela inicial com vocês, só um momento. Pronto. Bom, antes de qualquer coisa, sejam realmente muito bem-vindos à disciplina de modelo de gestão. Esta é uma disciplina que é comum a todos os cursos de gestão aqui na instituição, tá? Você vai encontrar essa disciplina nos cursos de gestão de RH, de gestão financeira, administração, processos gerenciais, porque essa disciplina ela é uma disciplina básica, ela é uma disciplina base que todo mundo que estuda gestão como um todo precisa ter aí bons conhecimentos sobre administração, sobre empresas de uma maneira geral. Então, eu convido vocês a acompanharem a minha exposição, tá? Eu já quero colocar logo de cara a estrutura geral do conteúdo que a gente vai encontrar pela frente, tá? Nós temos 2 encontros, tá certo? Nós temos 2 encontros por videoaula, e em cada um desses encontros eu vou abordar com vocês e para vocês 2 unidades do nosso material didático, tá joia? Então, nós temos a unidade 1, onde é tratado sobre a introdução à administração geral, os principais conceitos mais básicos. A unidade 2, que trata sobre as áreas funcionais e a função planejamento. A unidade 3, onde é abordado organização e liderança, ou direção. E a unidade 4, onde são abordados controle e tendências gerais da administração. Então, o conteúdo está organizado dessa forma. São 2 unidades por cada encontro. Portanto, nesse nosso primeiro encontro, a agenda da nossa aula 1 é composta pelas unidades 1, administração, e a unidade 2, áreas funcionais e planejamento, tá bom? Na unidade 1, a gente trata sobre o papel da administração, sobre os primórdios da administração e um apanhado aí sobre a evolução da administração como um todo. E na unidade 2, a gente trata sobre as áreas funcionais e a função administrativa planejamento. Antes de iniciar o conteúdo, um outro aviso, é importante que vocês fiquem sempre à vontade para poder tirar dúvidas, quaisquer que sejam essas dúvidas referentes à disciplina ou referente ao próprio curso de vocês, que vocês tenham ciência que vocês podem tirar essas dúvidas, se elas surgirem, com os tutores das disciplinas, tá? Eles estão ali à disposição de vocês, eles estão sempre coladinhos ali, um pouco mais próximos do que nós professores, mas eles estão ali para tirar as dúvidas de vocês, seja referente à atividade, seja referente a avaliações, seja referente a conteúdo, tá? Então, canais de comunicação existem para que dúvidas sejam sanadas aí sempre que elas surgirem. Minha recomendação sempre é, tanto para o EAD como para o presencial, não fiquem com dúvidas, tá? Nunca fiquem com dúvidas. Faculdade é o local para você fazer perguntas. Então, se surgir alguma dúvida, pergunte, tá bom? Bom, então vamos lá. Vamos começar do básico mesmo, tá? Vamos começar, é uma disciplina introdutória, então a gente vai começar pegando aqui 2 conceitos que são bem básicos da gestão. O conceito de administração, ou a gestão, por assim dizer, e o conceito de organização, as organizações, né? Então, dentro das organizações existem pessoas administrando. O que é que vem primeiro, hein? Vamos lá.
Vocês estão visualizando aí agora imagens que fazem referência a empresas que são bastante conhecidas, tanto aqui no Brasil como lá fora, né? Coca-Cola, Facebook, WhatsApp, varejo, supermercado. Então, olha esse dado. Por trás dos produtos, dos serviços, das marcas que conhecemos e utilizamos, existe sempre um esforço deliberado e planejado para que esse processo de aquisição e consumo aconteça. Notem como é interessante e que, como muitas vezes, para muitas pessoas, esse processo ou esse esforço ele acaba passando batido. Mas para a gente que está dentro do contexto da gestão, seja fazendo a gestão ou estudando gestão, isso não pode acontecer. A gente tem que ter sempre essa ciência de que por trás de qualquer empresa, por trás de qualquer negócio, existe um planejamento deliberado sendo feito. Ações são planejadas, decisões são tomadas, ações são implementadas para que esse processo que é tão natural na nossa sociedade, que é adquirir um produto e consumir, para que ele continue ocorrendo da melhor maneira possível, tanto para quem está ofertando, como para quem está comprando. Tá bom? Mais uma coisa, quase tudo que as sociedades requerem e do qual necessitam é pensado, desenvolvido e comercializado por organizações. Olha que importante. Quase tudo que as sociedades requerem e do qual necessitam é pensado, é desenvolvido e é comercializado por organizações. Então, nós estudamos aqui, voltando para o slide anterior, esse esforço deliberado e planejado, a administração, e nós estudamos também um pouquinho sobre as próprias organizações onde ocorrem esses esforços deliberados e planejados, tá bom? Então, aquele questionamento que eu fiz agora há pouco. O que é que vem primeiro, a gestão ou as organizações? Pensa aí um pouquinho. Tic-tac, tic-tac. O que é que vem primeiro? A gestão, a administração, né? Ou as organizações? As organizações, tá? O que é uma organização? O que são as organizações? Vamos lá. Uma definição para praticamente tudo que eu for passar para vocês aqui, gente, dependendo do livro que você for abrir, ou até na própria apostila de vocês, vocês vão encontrar mais de uma definição. Só que eu não vou colocar todas aqui, né? Seria encher de informação que vocês depois, obrigatoriamente, têm essa necessidade de buscar, estudando, né, para cada disciplina, para obter um bom desempenho em cada uma das disciplinas de vocês. Então, eu selecionei sempre uma ou duas definições para cada um dos principais conceitos que a gente está abordando nesse primeiro encontro, tá joia? Então, vamos lá. Organizações são unidades sociais, ou seja, gente, né, agrupamento humano, intencionalmente construídas com o fim de atingir objetivos específicos. Com um dado a mais, elas não são unidades prontas e acabadas. Não dá para você dizer que uma empresa está pronta. Nenhuma empresa está pronta, sempre pronta. A empresa está sempre num constante renovar de processos, de objetivos, de perspectivas de interação com o ambiente, e principalmente porque as pessoas, né, não são unidades que estão prontas e acabadas. Né? Você, dentro de uma empresa, você vai ter que continuar estudando. Né? É difícil você imaginar uma pessoa que está em gestão hoje, que está estudando, trabalhando com gestão e não esteja estudando a respeito de tudo que está acontecendo no ambiente. Quais são as principais características comuns a qualquer organização formal ou informal? Só separando aqui o conceito, tá? Uma organização formal são aquelas organizações mais burocráticas, onde as funções delegadas a cada um dos seus membros são registradas em relatório, por escrito, tudo direitinho, todo mundo sabe o que tem que fazer, o que deve fazer, o que não pode fazer por escrito, existem registros, existem relatórios. E numa organização informal, essas necessidades, elas meio que somem, tá? Uma organização informal, por exemplo, seria um grupo de alunos que, numa determinada disciplina de uma faculdade, um curso de faculdade, decidem fazer um trabalho. Eles informalmente, né, oralmente, né, de boca, como a gente costuma falar, eles
vão se organizar e cada um sabe o que é que precisa ser feito para alcançar um objetivo, que é a execução da tarefa, né, que é a conclusão da tarefa. Ninguém precisa assinar um termo, né, de compromisso dizendo eu vou fazer a minha parte. Então, isso é o que caracteriza uma organização informal. Agora, existem características que são comuns, tanto às organizações formais como às informais. Olha só, todas as organizações elas têm um propósito e uma finalidade. Então, este agrupamento humano, ele se torna um agrupamento para alcançar um objetivo. São compostos por pessoas, tá? E tem uma estrutura que define e delimita qual é o comportamento e as responsabilidades de cada um dos seus membros. Todos, independente de ser organização formal ou informal, possuem uma estrutura onde se delimita o que cada um pode e deve fazer, tá? Agora, repetindo, nas organizações formais, isso acontece por meio de registros por escrito. Na organização informal, isso não acontece, tá? Organizações lucrativas e organizações sem fins lucrativos ou não lucrativos. Qual seria a diferença entre uma e outra? Bom, significa que uma lucra e a outra não? Não exatamente isso, tá? As organizações lucrativas e as organizações sem fins lucrativos precisam de recursos financeiros. A diferença básica entre uma e outra é a destinação dos recursos. Enquanto numa empresa, numa organização lucrativa, é legítimo que o administrador, que o dono da empresa, né, o empreendedor, ele obtenha retorno financeiro, ele enriqueça com aquilo que ele está se propondo a fazer, com aquela solução que ele está entregando para o mercado. Na organização sem fins lucrativos, em tese, ninguém deveria enriquecer às custas desse tipo de organização. Por quê? Porque o lucro que todo o capital que entrar em uma organização sem fins lucrativos é para o autossustento da organização apenas, tá? Mas o que nos interessa aqui especificamente é um tipo específico de organização lucrativa, que são as empresas, tá? Organizações lucrativas que a gente carinhosamente normalmente denomina de empresas, tá bom? Uma definição muito bacana que eu gosto muito de empresas é essa aqui, pessoal. Olha, todo empreendimento humano que procura reunir e integrar recursos e competências, ou seja, recursos e coisas que as pessoas sabem fazer, para alcançar objetivos de autossustentação e lucro, produzindo e comercializando produtos ou serviços. Eu desconheço uma melhor definição para a empresa do que essas. Existem outras, tá? Mas essa é uma boa definição para a empresa. E é o que nos interessa estudar nessa disciplina, tá? Empresas existem as mais variadas, tá? Nos mais variados formatos, nos mais variados tamanhos. A gente não pode imaginar sempre, quando a gente pensa em empresa, embora seja quase um clichê, né? Está no senso comum imaginar esse tipo de imagem aqui, que vocês estão vendo agora. Agora, empresas existem variados modelos, variados formatos, né? Então, é tudo empresa, né? Alguém se propondo ali a produzir, a comercializar, estabelecendo parcerias, relacionamentos com clientes, com consumidores. Bom, aí com o aparecimento das organizações, surge a necessidade de administrá-las. Por que surge essa necessidade? Porque só com muita sorte as coisas funcionariam dentro de uma organização se não houvessem os processos administrativos para estabelecer formalmente o que é que tem que ser feito e controlar esses processos, tá bom? Então, como é que a gente definiria, então, a administração? O que é administração, pessoal? Pense aí, o que é administração? Olha só, curiosidades sobre a própria palavra administração, tá? Na origem, a palavra administração, né, que vem lá do latim ad, minister, que é direção e subordinação, na origem, a palavra administração, curiosamente, ela significa subordinação. Está sob o comando de outro. Olha que interessante. Ao longo do tempo, foi que a palavra administração, ela acabou sofrendo aí uma mudança radical no significado dela.
Porque a administração, como a gente conhece hoje, né, o trabalho do administrador de um negócio, ele é justamente o contrário. Ele se utiliza de terceiros para alcançar resultados específicos. Ele coordena o trabalho, né, ele aloca recursos para que objetivos específicos relativos à lucratividade, expansão, sejam alcançados. Resultados, né? O administrador ele tem que dar resultados para a empresa. Então a gente tem aqui uma definição para administração, tá? Processo de coordenação, e novamente, é uma das definições, tá? Lá na unidade 1, vocês vão encontrar também outras definições para administração. Processo de coordenação do trabalho dos membros da organização, processo de coordenação do trabalho dos membros da organização e de alocação de recursos organizacionais para alcançar os objetivos estabelecidos de maneira eficaz e de maneira eficiente. Então, a administração, ela envolve processos coordenados de trabalho, ou seja, é um processo que ocorre em etapas. E essas etapas, tudo que ocorre nessas etapas, precisa ser coordenado, mãozinho do administrador ali, para que os objetivos sejam alcançados de forma eficaz e eficiente. Todo mundo que estuda gestão, em algum momento, já se deparou com um esclarecimento a respeito do que significam esses dois termos, eficiência e eficácia. Será que a sua empresa é eficiente? Será que a sua empresa é eficaz? Vamos lá. Quando a gente fala de eficiência, pessoal, a gente está falando sobre como as coisas são feitas, tá? Como os meios, como os recursos são utilizados para se alcançar determinados objetivos em qualquer tarefa, tá bom? Então, a eficiência está ligado a fazer de forma correta, utilizando o mínimo de recursos possível. Já a eficácia, ela está ligada a fazer o que precisa ser feito, a alcançar os objetivos que precisam ser alcançados. O foco está, por assim dizer, nos fins. E a eficiência, o foco está nos meios para se alcançar determinados fins. Então, a gente poderia dizer tranquilamente que um determinado profissional ou uma determinada empresa pode ser eficaz, mas não necessariamente precisa ser, mas não necessariamente pode ser eficiente. Eu posso alcançar um determinado objetivo tomando mais tempo, utilizando mais recursos, precisando de mais pessoas. Ou seja, e se houver uma pessoa que está fazendo a mesma coisa que eu e fez em menos tempo, com menos recursos financeiros e utilizando menos gente, esse administrador ele foi mais eficiente do que eu fui, embora nós dois tenhamos sido eficazes, tá? Então, a eficiência está ligada ao como você faz. Júnior, o que é que as empresas buscam hoje? Eficiência ou eficácia? Os dois. Os dois. Tá? Bom, é possível estruturar o trabalho da administração? É possível ter algum esquema que a gente possa visualizar o trabalho da administração? Felizmente, sim. É o que a gente chama de processo administrativo, pessoal. Olha só. 4 etapas que englobam muita coisa, tá? Planejar, organizar, dirigir e controlar. Por enquanto, vocês vão ficar com essa imagem. Daqui um pedacinho, a gente aborda isso com um pouco mais de profundidade, tá bom? Planejamento, organização, direção e controle. É o processo administrativo. Então, você não precisa reinventar a roda, você não precisa criar um método para administrar. Ele já existe, ele já está pronto. O processo de administrar, ele ocorre dentro dessas etapas: planejamento, organização, direção e controle. Um ponto aqui de questionamento, tá? Para vocês refletirem apenas. Um administrador bem-sucedido em uma empresa, ele vai ser um administrador bem-sucedido em uma outra empresa, necessariamente? O que é que vocês acham? Se eu sou um bom administrador de uma empresa, significa que eu serei bom em todas as empresas que eu vier administrar? Eu não vou responder, mas existe uma sinalização para isso na unidade 1, tá? Vão lá na unidade 1 que vocês vão ter um tipo de resposta. Mas eu vou dar uma pista aqui para vocês. A tarefa de administração, ela é, por si só, muito desafiadora.
porque você vai estar sempre que estar lidando com variáveis, ou seja, com elementos que são variáveis entre si, variáveis em ambientes que são cada vez mais incertos, complexos e cheios de mudanças e de incertezas. Então, você administrar uma empresa num determinado setor, em um determinado contexto, pode ser que você consiga administrar bem, mas você administrar uma outra empresa em um outro setor, em um outro contexto, ou às vezes no mesmo contexto, pode ser que as coisas não sejam exatamente iguais. A unidade 1, ela lista alguns desafios que eu acho interessante listar aqui alguns, para que a gente entenda qual é o terreno que o administrador está pisando hoje em dia. Então, vamos lá. Empresas têm que lidar o tempo todo, lidar e se adaptar, né, obviamente, com os seus ambientes. Eu estou gravando essa aula em fevereiro de 2021 e a gente sabe, né, quem está sobre a Terra nesse momento sabe o que é que está acontecendo. A gente está vivendo um contexto de pandemia mundial, né? A pandemia é mundial. E vários negócios estão tendo que se reinventar, se readaptar a esse momento, a esse fator, digamos, até o ano passado, até 2020, inesperado. Mas isso não é uma novidade, no sentido de que surge um fator e eu vou ter que me reinventar. Isso sempre aconteceu, isso sempre acontece, isso sempre vai continuar acontecendo. Concorrência cada vez mais aguda, cada vez mais as empresas se sofisticando ou assimilando tecnologias mais sofisticadas, cada vez mais as empresas precisando entender que elas estão num contexto de grande visibilidade, então elas não podem se dar ao luxo de errar muitas vezes, né? Porque as empresas hoje são vidraças com as redes sociais, é preciso ter cuidado. Bom, quais outros desafios vocês listariam para a gestão hoje e no futuro? É bom que vocês pensem a respeito disso, até para que vocês possam tentar prever, né? Administrar, planejar também envolve um exercício aí de prever coisas que podem acontecer para você antever o que é que você poderia fazer, né? Transformar o que seria desafio, talvez, em oportunidade. Às vezes depende muito da sensibilidade do gestor, tá, gente? Bom, a unidade 1, ela coloca para vocês uma exposição sobre a evolução das práticas de administração e até das teorias administrativas. É um tópico muito bacana que eu vou resumir aqui em alguns aspectos. Muitas das teorias e técnicas usadas para administrar as organizações da atualidade são ideias que evoluíram de práticas do passado. Sim, isso é verdade. Exércitos, organizações religiosas, civilizações antigas, todas elas, de certa forma, elas propiciaram práticas, elas empreenderam práticas, desenvolveram conceitos que são utilizados, que foram acumulados ao longo do tempo e que são utilizados hoje dentro de empresas, tá? A gente tem, por exemplo, né, aquele manual A Arte da Guerra, do Sun Tzu, perdão, que trata sobre estratégias de combate, de ataque, de defesa, de pensamento estratégico, de pensamento da lógica do ataque, né, da intimidação do inimigo. Então, a gente tem também aí os ensinamentos do Maquiavel sobre liderança, que ainda hoje são muito propagados na gestão. Então, a administração que a gente tem hoje, ela na verdade é fruto de ensinamentos que foram sendo colocados ao longo aí dos anos, das décadas, dos séculos, e os bons ficaram, os ensinamentos bons ficaram, permaneceram, se tornaram livros aí famosos, tá? Então a gente tem muito o que aprender com os que passaram e geriram não simplesmente empresas, né? Não necessariamente empresas, mas que pessoas, né? E organizações que desenvolveram práticas que podem ser traduzidas, que podem ser transformadas, que podem ser adaptadas para o contexto da gestão na atualidade. Bom, a administração foi sempre a mesma? Mais um questionamento. Tal como a gente conhece hoje? Não, tá?
A administração nunca foi, nem sempre foi, perdão, nunca foi não, nem sempre foi do jeito que a gente conhece hoje. Como eu coloquei agora há pouco, a administração, a administração das empresas, ela foi sendo construída ao longo aí dos anos, ao longo aí das décadas, dos séculos, com um acúmulo de conhecimentos, de práticas e de ênfase em determinados aspectos da gestão geral. Por isso que a teoria da administração, ou as teorias gerais da administração, elas se comportam de maneira cumulativa, perdão, tá? De acordo com essa imagem que vocês estão vendo agora. O início do pensar, né, do estudar a administração, começou com a ênfase nas tarefas que eram desenvolvidas dentro da indústria, né, naquela época lá da Revolução Industrial. E depois passou-se a ênfase na estrutura organizacional, nas pessoas, nas tecnologias e a ênfase no ambiente. O que a gente pode colocar aqui sobre essa ênfase nas tarefas? Sabe aquele filme Tempos Modernos, que eu acho que alguns de vocês já assistiram, com Chaplin? Pois é, essa ênfase nas tarefas, se ela fosse colocada assim, uma imagem que simbolizasse essa ênfase nas tarefas, sem dúvida seria escolhido aí esse filme do Chaplin como uma referência, tá? Vocês podem visualizar nessa imagem que o que era o foco das atividades nesse período era a concentração dos estudos em como o trabalhador dentro da indústria, numa linha de produção, exercia as suas funções, executava as suas tarefas. Os princípios aqui eram de padronização, de racionalização do trabalho e a busca por encontrar o ritmo correto para se trabalhar de maneira eficiente, tá? Os objetivos com isso era aumentar a produtividade, reduzir custos, desperdícios e melhoria na qualidade do trabalho. E a coisa funcionou, né? A gente pode visualizar que a coisa funcionou de maneira adequada. Tanto que evoluímos nesse sentido. A segunda ênfase, historicamente colocando, né, foi dada à estrutura organizacional. Ou seja, passou-se da ênfase num elemento micro, que é a tarefa em si, como o funcionário executa aquela tarefa, né, para uma visão maior, uma visão da própria empresa como um todo. Como é que a empresa tem que ser organizada para que lá na base os funcionários possam fazer o seu trabalho ali, né, da maneira adequada. Passou-se a se estudar a estrutura, qual deveria ser a estrutura correta, né, inclusive de autoridade, de subordinação, para que as coisas funcionassem de maneira adequada. E só então, minha gente, que a ênfase foi dada às pessoas, olha aí. A ênfase nas pessoas, ela veio depois, mas ela veio bonita, porque passou-se a se estudar para administrar melhor e para se alcançar melhores resultados, como é que se dá as relações entre as pessoas dentro das empresas, o que é que motiva as pessoas, como é que funcionam os grupos dentro das organizações, como é que fica a questão da liderança dos grupos dentro das organizações, a teoria das relações humanas, a teoria do desenvolvimento organizacional, a teoria comportamental, todas elas ajudaram a criar aí um arcabouço teórico muito interessante para se administrar melhor o elemento humano dentro das organizações. Na sequência, a ênfase foi dada às tecnologias. Só que, embora, quando a gente fala de tecnologia, a gente imagine, né, essas imagens aí, tá? Não necessariamente significa isso. A ênfase na tecnologia, no caso, ela significa, embora seja isso também, né, englobe isso aí, a ênfase na tecnologia significa a ênfase no instrumental, no que as pessoas têm à sua disposição para poder executar as tarefas da maneira mais eficiente e mais eficaz. Então, a gente poderia dizer, sem grandes problemas, que uma empresa
ela é um sistema composto por 3 subsistemas. Um sistema gerencial, alguém administrando, um sistema social, pessoas sendo administradas e convivendo, e sistemas técnicos, ferramentas, instrumentos sendo utilizados ali para alcançar os objetivos de produção, comercialização e lucratividade. A última ênfase, que é, digamos, o período que a gente está na atualidade, é a ênfase no ambiente, tá? Essa ênfase no ambiente, ela assume que as empresas são o que a gente chama de sistemas abertos. Então, uma empresa ela não deve ser vista como uma ilha isolada, onde decisões podem ser tomadas dentro daquela ilha, desconsiderando o que está acontecendo no contexto. Não dá para ser assim. Tá? As organizações são sistemas abertos porque as organizações são sistemas que estão em interação com o ambiente externo. Elas causam impacto no ambiente externo, mas elas também sofrem impacto do ambiente externo. Tá? Eu costumo dizer que as empresas estão afogadas dentro do seu contexto. Então, não dá para você tomar decisão alguma desconsiderando o contexto. Né? Então, eu vou desenvolver um novo produto, eu vou desenvolver um novo serviço. Eu preciso saber, eu preciso ter informações lá fora para saber se é o momento adequado para eu lançar esse novo produto, esse novo serviço, por exemplo. Só para ficar no caso, tá? Bom, entramos aqui na unidade 2, tá? Unidade 2. Unidade 2. A unidade 2, ela trata sobre as funções organizacionais e sobre a função administrativa planejamento. E convém não confundir esses dois termos, tá, pessoal? Quando a gente fala de funções organizacionais, olha aí, ó. Apesar de existirem muitos modelos de estrutura organizacional, boa parte das empresas possui funções semelhantes. A missão da organização é desdobrada em grandes funções: operações de produção, marketing, RH e finanças. O que é que isso quer dizer, Júnior? Isso quer dizer o seguinte, que toda organização empresarial, ela lida com recursos, e esses recursos precisam ser administrados, certo? Quais são os principais recursos que uma empresa tem? Recursos físicos, materiais, recursos financeiros, recursos humanos e recursos mercadológicos. Mercado, né? Compradores. Cada um desses recursos precisa ser administrado por uma área específica da organização, que pode ser um departamento, talvez, mas não é obrigatório, porque isso depende do tipo da organização que a gente está tratando, tá? Então, por exemplo, os recursos financeiros, eles precisam ter uma administração financeira para cuidar. Os recursos humanos, né, as pessoas precisam ter um gestor dentro daquela empresa que seja responsável por cuidar das pessoas dentro daquela empresa. Então, entre as funções organizacionais mais conhecidas, a gente tem, por exemplo, o RH. Tá? O que a administração do RH faz? Olha só. A administração de RH refere-se às práticas e políticas necessárias para conduzir os aspectos relacionados com as pessoas que trabalham em determinada empresa. Aqui a gente tem 3 objetivos centrais da administração de RH. Identificar e atrair recursos humanos qualificados, né? Adaptar esses recursos humanos, né, esses trabalhadores à organização e desenvolver todo o seu potencial, manter os trabalhadores comprometidos e satisfeitos com a organização. Ou seria o inverso, na verdade, né? A gente poderia dizer manter os trabalhadores satisfeitos para que eles possam se manter comprometidos com a organização. O fato é que a administração de RH lida com o desenvolvimento humano, entre tantos outros aspectos, com o desenvolvimento profissional das pessoas dentro das empresas. E é uma das funções, é difícil dizer qual a função mais importante entre essas que a gente está estudando aqui. Né? Todas têm a sua importância. Mas se a gente for falar que, por exemplo, uma empresa não vai funcionar se não tiver pessoas adequadas ali trabalhando, né, a gente tira aí a importância, né, tira uma medida aí do quão importante é a função organizacional RH. Função financeira, tá? A administração financeira compreende o conjunto de atividades relacionadas com a gestão do fluxo de recursos financeiros na organização. E as funções típicas do administrador financeiro são
análise, planejamento e controle financeiro, tomada de decisões de investimento e tomada de decisões de financiamento. Tá? Produção em materiais. Uma empresa, a gente poderia dizer sem medo de errar que uma empresa não é uma empresa se ela não estiver ofertando nada no mercado, correto? Então, quando a gente fala de produção em materiais, também conhecida, tá, pessoal? É bom que fique claro. Em alguns livros vocês vão encontrar como operações e produção, tá? Entre tantas coisas que caracterizam a empresa, a gente pode dizer tranquilamente que uma empresa, ela oferta alguma coisa para o mercado, tá? Então, a administração de produção e operações pode ser definida como a área da administração responsável pelo planejamento, operação, controle do processo de transformação, que converte os insumos em recursos e recursos em produtos e serviços. E aqui só uma informação, um parêntese, tá? Quando a gente está lidando com empresas prestadoras de serviços, a gente tende normalmente a denominar de operações, tá? Operações de serviços, empresas prestadoras de serviços, e produção, quando a gente está falando de uma empresa que está processando aí um produto que vai ser comercializado. Aí uma imagem, né, de algo que está sendo produzido. Acredito que seja um restaurante, então é uma empresa prestadora de serviços. Então aí são operações de produção. A última função organizacional que a gente estuda, mas não menos importante, é a função de marketing, tá? E não por acaso eu coloquei aí para vocês a imagem de uma consumidora em um supermercado. A função organizacional, marketing, ela é aquela função responsável por lidar com o mercado, né? Entender o mercado, entender as necessidades do mercado, identificar oportunidades mercadológicas, identificar necessidades e motivações de grupos específicos, monitorar tendências, analisar o ambiente competitivo da empresa e gerir o relacionamento com os consumidores. Na verdade, a gente poderia dizer, sem medo de errar, que esses itens 1, 2, 3 e 4, os 4 primeiros itens, eles poderiam ser resumidos em uma única tarefa, tá, pessoal? Pesquisa de mercado. Tá? Pesquisa de mercado. Bom, eu tinha colocado alguns slides anteriores o processo administrativo, tá? Então vamos lá. Esse texto aqui eu extraí da própria apostila de vocês. Conforme vimos na unidade anterior, a administração é um processo de tomar decisões e realizar ações que compreende 4 processos principais interligados. Sim, eles estão interligados. Olha só. Planejamento, organização, direção e controle. Tá? O começo de tudo é o planejamento. Na verdade, a unidade 3, essa unidade 2, a unidade 3 e a unidade 4, ela concentra conhecimento, concentra informação sobre cada uma dessas funções administrativas, tá? Do processo administrativo. E agora a gente lida com a função planejamento. Então, só reforçando, primeiro lugar, não confundir, tá? De maneira alguma, não confundir o processo administrativo, planejar, organizar, dirigir e controlar, com as funções organizacionais, RH, marketing, financeiro, produção, tá? As funções organizacionais, lembrem delas como áreas específicas dentro de uma empresa. E em cada uma dessas áreas, que existe uma gestão específica, existe o processo administrativo acontecendo. E o processo administrativo ele é composto por planejamento, organização, direção e controle. Tá? Quando a gente fala de planejamento, a gente está falando sobre o estabelecimento de objetivos e como esses objetivos vão ser alcançados. Tá? Quando a gente fala de organização, a gente está falando especificamente sobre como é que a casa vai estar organizada, a casa, a empresa, né? Como é que a casa vai estar organizada para que o que foi planejado seja executado da melhor maneira possível. Nesta casa, nesta empresa, é preciso que haja pessoas motivadas, alinhadas, né, compromissadas com o que precisa ser feito. Então, é preciso que haja direção, liderança. E para que o planejamento
seja autodenominado como um bom planejamento, ou seja, para que a execução do que foi planejado seja dito que tudo ocorreu bem, é preciso que as ações sejam checadas, ou seja, é preciso que sejam estabelecidos controle, tá? Então, organizar, dirigir e controlar é assunto da unidade 3 e 4. Então, vamos nos deter aqui ao planejamento. Planejamento envolve, para começar, definir objetivos e meios para se alcançar, tá? Direto ao ponto. Planejamento envolve estabelecer objetivos e estabelecer os meios para se alcançar esses objetivos. Envolve imaginar uma situação futura, né, e trabalhar para conquistá-la. Olha que bacana. Pode-se afirmar que o exercício sistemático do planejamento tende a reduzir a incerteza envolvida no processo decisório e, consequentemente, provoca um aumento da probabilidade de alcance dos objetivos, desafios e metas. É aquela história, pessoal. Se você planejar tudo direitinho, pode ser que ocorram problemas, pode ser que ocorram imprevistos, pode ser que você não tenha o sucesso que você esperava. Imagine se você não planejar. Tá? Dentro de uma empresa, planejamento é essencial. E aqui uma informação, tá? Só um esclarecimento. Quando a gente fala de planejamento, a gente está falando da ação, do processo de planejamento. O resultado todo o processo de planejamento sempre vai ser um plano, um documento, né? Formal. Estamos falando de empresas, estamos falando de organizações formais, né? Então tudo tem que ser registrado, tudo tem que ser documentado, tudo tem que ser colocado burocraticamente. Então o plano é o documento, resultado do planejamento. Quais são os componentes de um plano, gente? Olha só. Todo plano, como eu já mencionei agora há pouco, todo plano, em qualquer plano, é preciso que haja por escrito, de maneira clara, quais são os objetivos que se deseja alcançar. Você estabelece um planejamento para conseguir alguma coisa. Então você não consegue imaginar, eu não consigo imaginar, ler um plano onde não exista a definição de um objetivo ou de mais objetivos a serem alcançados, tá? Em um plano também deve constar os meios de realização, tá? Os custos de ação, as atividades operacionais, quais são os recursos que vão ser utilizados para se alcançar os objetivos que foram traçados. Então, objetivos, meios de realização e meios de controle também, tá? Então, como é que a gente checa se tudo foi alcançado do jeito que foi estabelecido? Estabelecendo mecanismos de controle, tá? Então, em qualquer plano, e logicamente, tem muito mais coisas que você vai colocar num plano. Isso depende do tipo de plano que você está fazendo. Um plano para o departamento de recursos humanos, um plano financeiro, um plano de marketing, um planejamento estratégico, tudo depende. Mas em qualquer plano, esses três elementos, objetivos, recursos e meios de controle, eles têm que existir, tá? São componentes obrigatórios no plano. Níveis de planejamento. O que é que significa níveis de planejamento, Júnior? Olha só, convencionou-se, né, há muitos e muitos anos atrás, que é mais fácil você visualizar uma empresa como uma pirâmide, a famosa pirâmide organizacional. Essa pirâmide ela é dividida em três partes, em três níveis. O nível institucional ou nível estratégico, o nível intermediário ou tático e o nível operacional, tá bom? Em cada um desses três níveis, operam, obviamente, são realizados planejamentos que vão resultar em planos, com seus objetivos, com seus meios para realizar os objetivos, com seus mecanismos de controle, mas é fato. Em cada um dos três níveis, estratégico, tático e operacional, são idealizados planejamentos estratégicos, planejamentos táticos e planejamentos operacionais, tá bom? O que caracteriza cada um deles? Lá no topo da pirâmide organizacional, a gente tem o nível estratégico, né?
Então, eu não consigo imaginar uma melhor definição para planejamento estratégico do que essa aqui. Existem várias definições, tá, minha gente? É só uma que eu acho bastante pertinente. Planejamento estratégico é o processo de desenvolver e manter um alinhamento estratégico dos objetivos e habilidades de uma organização com as oportunidades externas. Ou seja, é você alinhavar o que a empresa quer mais o que ela pode fazer com oportunidades que forem identificadas no ambiente externo. É uma das melhores definições de planejamento estratégico. O processo da administração estratégica geral, ele ocorre assim. Olha que imagem bacana. Notem, né? Aqui a gente tem as etapas, né? Formulação da estratégia, implementação da estratégia e controle estratégico. Agora, antes disso acontecer, reza na cartilha do processo geral da administração estratégica que é preciso que se estabeleçam as diretrizes gerais, missão, objetivos globais da organização, seja qual for o tamanho dela, e depois disso, antes de se formular as estratégias ou tomar as decisões, é interessante que se estabeleça um monitoramento do ambiente. Lembra lá da ênfase no ambiente? Pois é, isso aqui. A gente chama de análise do contexto, então análise da situação. Você vai monitorar ou você vai entender o que é que está acontecendo do lado de fora da empresa e o que a empresa pode e não pode fazer, tá? Então, em tese, nenhum bom administrador tomaria nenhuma decisão sobre formulação de estratégias sem antes entender o que é que está acontecendo no seu contexto, no contexto da sua empresa e no que está acontecendo do lado de fora. Então, a gente tem o seguinte: o planejamento estratégico consiste na escolha dos objetivos maiores, né? Tendo em vista o seu teor e importância, é feito pelos donos, pela alta diretoria da empresa, e normalmente o planejamento estratégico tem essa característica, ele é mais para longo prazo, acima de um ano, tá? Já o planejamento tático, que pertence ao nível intermediário, né? Ele é aquele planejamento que vai ser desenvolvido nas áreas funcionais. Por exemplo, o planejamento tático, ele é o que vai sair do departamento de RH, ele é o que vai sair do departamento de marketing, por exemplo. É mais ou menos assim, ó. Existe o planejamento estratégico, onde são traçados os objetivos, né, gerais e globais da empresa, tá? Planejamento estratégico aqui, estabelecer o que a empresa quer. Uma vez claro quais são os objetivos, todo mundo que trabalha nas áreas funcionais, os seus gestores e os seus subordinados dos gestores, vão trabalhar no desenvolvimento de planos de execução para que sejam alcançados os objetivos traçados no planejamento estratégico. E os planos que vão sair daqui, de cada uma dessas áreas, possuem, né, possuem objetivos, meios para alcançar os objetivos, discriminação dos recursos, mecanismos de controle. Então, o planejamento estratégico ele vai se desmembrar em vários filhotes que a gente chama de planejamento tático. E não apenas isso, porque dos planejamentos táticos vão sair os chamados planejamentos operacionais, que vão ser executados no nível operacional. Então, a gente tem o seguinte, sobre o planejamento operacional, ele cuida da rotina, tá? Para assegurar que todos os envolvidos executem as suas devidas tarefas no prazo, de forma planejada, preocupa-se com o alcance de metas específicas, é voltado para a eficiência, tá? E eles têm normalmente um cronograma semanal ou mensal. Então tá no nível da operação lá, do nível lá do, digamos assim, do Chaplin, tá? Pronto. Bom, é possível resumir a administração em algo mais simples ainda, Júnior? É sim, tá? A unidade 2, ela termina com algumas considerações, ela fecha com algumas considerações sobre tomada de decisão. E eu queria que vocês dessem uma olhadinha nessa parte que trata sobre tomada de decisões, tá? Porque para muitos autores é praticamente um consenso dizer que administrar é tomar decisões. Por que a gente estuda gestão? Por que vocês estão, nesse exato momento, num curso de gestão?
para que vocês possam adquirir conhecimento para tomar boas decisões nas organizações, nas empresas de vocês, correto? Então, como é que a gente toma boas decisões nas organizações? Aí a gente tem um ponto para refletir, né? O que é uma boa decisão exatamente? O que caracteriza uma boa decisão? Às vezes uma boa decisão pode ser uma boa decisão para quem está decidindo, mas talvez não seja necessariamente uma boa decisão para o mercado, talvez não seja uma boa decisão para um grupo de funcionários especificamente, tá? Então fica aqui esse ponto de reflexão para a gente. Então, na agenda da aula 1, tá? A gente abordou aqui alguns aspectos referentes à unidade 1 e alguns aspectos referentes à unidade 2. Uma informação, o que é colocado aqui dentro desse tempo, né, desses quase 1 hora de aula, não é suficiente, obviamente, para abarcar todo o conhecimento dessas duas unidades. Nós, professores, temos o compromisso de colocar aquilo que, no nosso entendimento, é aquilo que, além de ser muito relevante, vai levar o estudante para pensar ali, visualizar outros elementos que vão levar para outros elementos, tá bom? Então, é imprescindível, pessoal, que vocês revejam essa aula, quantas vezes vocês quiserem, está disponível para vocês, obviamente, mas que vocês não deixem de estudar a apostila, não deixem de estudar os materiais que estão disponíveis para vocês no ambiente virtual, tá? A apostila, os slides, os vídeos, tá? As interações, os exercícios, não deixem de fazer os exercícios, não deixem de perguntar, tá bom? Então, sintam-se convidados a entenderem um pouco mais. Esse é o nosso primeiro encontro. E no nosso segundo encontro, a gente vai tratar sobre as unidades 3 e a unidade 4. Fica aqui o meu compromisso de que a gente vai se encontrar novamente e que eu estou às ordens para tirar dúvidas, né, junto com o tutor, junto com a tutora da disciplina, né, são tutores que estão ali acompanhando vocês ali, sempre tentando ali ficar próximo de vocês. Então aproveitem, tá? Bons estudos e até a unidade 3 e 4. Tchau, tchau.